Boa noite, pessoal. Um abração, sejam bem-vindos. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Heloísa. Boa noite, Vilani. Boa noite, Leila. Um abraço. Mais 2 minutinhos a gente começa o estudo, tá? Só um pouquinho aí, vamos compartilhando, nos ajudando na divulgação, né? A gente vai aqui também compartilhando aqui. Só um minutinho, pessoal, a gente já começa, tá? Está meio lento o Facebook, tomara que não atrapalhe o estudo, né? Só mais um pouquinho. Prontinho. Vamos lá, né? Ok. Vamos fazer a prece de abertura então. Ok. Prontinho. Então vamos lá, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos, né? E vamos todos acompanharmos a prece, pedindo ao nosso querido Mestre Jesus, nos abençoe a todos, nos envolvendo em vibrações amorosas, saudáveis, e nós, por nossa vez, nos esforçando por elevar ao máximo o pensamento, buscando as frequências mais elevadas para aurirmos essas energias salutares, fixando essa luz nas nossas células do corpo físico, nas células do corpo espiritual e também na tecedura energética, moral, mental de cada um de nós. Envolva os nossos ambientes, os nossos lares, os nossos familiares, todos aqueles que participam da nossa vida, que sejam envoltos em muita luz e muita paz. Obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco. Que assim seja. Boa noite, meus amigos.
Muito bom estarmos juntos. Boa noite, Ivanete. Boa noite, Souza Idaiana. Boa noite, Maria Regina, Suzana Duarte, Fernando Macedo, Rosa Messia, Cristiane Vieira. Um grande abraço, pessoal. Vamos iniciar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. E o nosso estudo é uma extensão da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Nossos trabalhos, nossa reunião pública, todo sábado às 16 horas. Quem quiser nos conhecer, pode vir, né? Todo sábado nós estamos aqui à disposição, inclusive para os atendimentos após as palestras, tá? Vamos lá? Então vamos, né? Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, ok? De Francisco Cândido Xavier, através do espírito André Luiz, né? André Luiz que enviou o livro pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 13, começando hoje, né? Pensamento e mediunidade, ok? E aí vocês participam, né? Enviando perguntas, quem tiver alguma dúvida, quem quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, né? Na medida do possível eu vou lendo aqui, comentando alguma coisa que vocês colocarem aqui nos comentários, né? Nos ajude na divulgação, compartilhando, curtindo, né? Isso faz com que os estudos alcancem mais pessoas são beneficiadas, tá? Vamos lá então? Começando aqui, né? Então, no final da reunião, o silêncio se fez mais profundo e respeitoso, pois era aguardada a mensagem terminal. Estava no final da reunião. Veja bem, nós passamos alguns capítulos aqui, nós vimos vários tipos de mediunidade, vários procedimentos dentro da doutrinação foram utilizados. Então tudo isso foi observado pelo André Luiz e pelo Hilário, né, como instrutor da aulas. E agora nós estamos nos aproximando do final da reunião, né, do término da reunião. Tá? Eles estavam aguardando a mensagem, né, uma mensagem final do instrutor espiritual, né? O ambiente se fizera mais leve, mais agradável, e sobre a cabeça de Dona Celina apareceu brilhante feixe de luz. Então, olha só, ambiente bom, agradável, e sobre a cabeça da Dona Celina. Então, os espíritos enxergando isso, né? Sobre a cabeça da Dona Celina, que é a melhor médium ali do grupo, apareceu o brilhante feixe de luz. O que será esse brilhante feixe de luz, né? Desde esse instante, André viu-a estática, em êxtase, né? Viu-a estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de azulíneas irradiações. Então vamos imaginando a cena, né? Ela estava em êxtase, né? E desligada do corpo físico, né? Cercada por azulíneas irradiações. Tá? Ok? Vamos ver como é que vai se dar aqui a comunicação, né? A mensagem que ela vai receber, né? O fenômeno lembrou o mecanismo da radiofonia e da televisão. Um homem de cidade a cidade pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia através do mesmo comprimento de onda, né? Olha só, o fenômeno, ele estava lembrando o nosso rádio, a nossa televisão. Poxa, mas por que o fenômeno estava lembrando o rádio e a televisão? Ela não estava ali para dar comunicação de algum espírito
que estava presente ali? Né? Por que que se compara o fenômeno de radiofonia e da televisão? Aí o André Luiz até colocou, né? Um homem de cidade a cidade pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia. Que é o que acontece, que é o que acontece quando a gente liga o rádio ou liga a televisão, a gente, no caso da televisão, a gente pode ver e ouvir, né? Vocês estão também aqui através da internet agora, vendo e ouvindo também, porque estão na mesma frequência que nós estamos transmitindo aqui, com algum atraso, mas estão ouvindo, né? Certo? Ok. Então vamos lá. Por que será, né? Vamos ver como é que vai ocorrer a comunicação. Aulos informou. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor, que apesar de estar ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco, através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Agora sim, né? Agora está dando para entender. Mas talvez vocês nunca tiveram ouvido falar nisso, né? Talvez vocês imaginassem que a comunicação de um espírito se desse só através da presença dele na reunião mediúnica, né? Vocês já tinham pensado nisso? Que o espírito pode se comunicar à distância? Como numa transmissão de televisão ou de rádio ou de internet. Vocês sabiam disso? Já tinham ouvido falar nisso? Então a dona Celina, ela iria transmitir uma comunicação de alguém que não estava presente, de um espírito elevado, de um instrutor, que daria a sua mensagem através dos fluidos teledinâmicos. Nós sabemos que todos nós estamos ligados uns aos outros através do fluido cósmico universal. Até a gente vê no Evangelho, né, quando fala da fé humana, da fé divina e tal. Se nós estivéssemos bem convictos, bem convencidos do poder que nós temos, né, nós operaríamos verdadeiros milagres através da transmissão do pensamento, porque através do fluido cósmico universal nós nos contactamos, né? Só que isso já ocorre conosco, né? Através das frequências de rádio, através das frequências de televisão, das bandas, né? Que são, na verdade, são frequências que nós utilizamos para a nossa comunicação. Telefone, né? Então tudo isso nós já usamos. Aqui nós estamos vendo isso ser usado do ponto de vista espiritual, mediúnico, que também são frequências específicas, né? Só que nós estamos entendendo, nós estamos tentando entender isso ainda. A gente está muito longe ainda de um entendimento mais profundo, né? Ok. A Fátima colocou fluidos teledinâmicos, é a transmissão do pensamento através das ondas, né? Da dinâmica das ondas, das frequências, né? Nós já nos comunicamos muito através do pensamento. O fenômeno mediúnico, como uma transmissão do pensamento, de espírito para encarnado, de encarnado para espírito, já é amplamente utilizado por nós, mesmo quando a gente não acredita nisso, né? Aqui a irmã Celina, ela apenas vai dar uma comunicação na reunião mediúnica. Ela vai captar, ela está captando uma determinada comunicação, uma mensagem, né? Uma vez aconteceu isso comigo, numa reunião mediúnica. Eu percebi, no final da reunião, eu percebi como se fosse uma contagem, no top de 10 segundos, você vai entrar no ar. Eu percebi
Eu estava concentrado e tal, eu comecei a sentir uma energia diferente e tal. Eu percebi como se fosse uma contagem, assim, como se a partir de agora vai começar uma transmissão. Quem estiver ligado a essa frequência vai poder transmitir. Eu percebi assim, aí eu dei comunicação da mensagem conforme a minha capacidade de captação, né? Que aí no caso é diferente de outros médiuns em outras cidades, em outros lugares, que estivessem na mesma hora conectados. Assim como as televisões que estão conectadas todas a um determinado programa de uma determinada hora. Então imagina assim que todos os centros naquela hora, e a gente faz a reunião mais ou menos nos mesmos horários, né? A gente segue um padrão muito parecido, né? De repente 8 horas, lá deve ter um monte, 9 horas, um monte de gente concentrada ainda, 9h30, né? Um monte de gente concentrada ainda nas percepções e tal. Quem estiver apto a captar, acaba entrando naquela, pega aquela transmissão ao vivo, né? E aí vai transmitir conforme a sua capacidade, né? Nós não estamos aqui falando, né, de Campina Grande, e quem está sintonizado neste momento está captando o nosso estudo, né? Então o princípio é o mesmo, só que a diferença é o espírito elevado que vai transmitir a mensagem via pensamento, e os médiuns que conseguirem captar traduzirão com as suas condições e as suas limitações a mensagem que o espírito tentou transmitir ou transmitiu, né? Ok. Boa noite a todos que estão chegando, um abração, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos seguindo aqui com o nosso estudo. Mas é algo diferente, né, da gente pensar, porque antes a gente acreditava que era só o espírito estando presente, né? Por isso que vários grupos podem receber ao mesmo tempo uma comunicação de Bezerra de Menezes, por exemplo, ou de qualquer outro espírito elevado, até anônimo, assim, que não seja conhecido, né? Mas aí no caso, por exemplo, quando eu dei uma comunicação assim, são comunicações de caráter geral. Aí, logicamente, o espírito não entra em particularidades do grupo. Não há uma conversa com cada elemento, não há, né? Seria inviável, né? Aí é tipo um pronunciamento mesmo, né? Aí é uma comunicação mais formal, de caráter geral, amplo, o incentivo amplo, né? Sem particularismos, né? Sem personalismo, sem nada que seja mais particular daquele grupo, né? É uma das características desse tipo de comunicação, né? Porque ela pode ser dada ao mesmo tempo para muitos grupos, para centenas de grupos ao mesmo tempo, né? Tá ficando claro, pessoal? Qualquer dúvida aí vocês coloquem, né? Se a gente puder responder, a gente responde. Tá? Ok. Então vamos lá. O jato de luz safirina, a safira, né? Aquele brilho de safira. O jato de luz safirina fez-se mais abundante e preencheu todo o recinto. Você vê que não é só o pensamento, é a energia que é captada, que vem de fora, né? Que vem através do espaço. Não é apenas o pensamento, mas é a energia também do espírito. Ok? O rosto de Celina refletia uma ventura, uma felicidade misteriosa e ignorada na Terra. E seu júbilo contagiara a todos os presentes. Está vendo? A energia, né? O pensamento junto com a energia e a sensação que provoca isso tudo, né? Ainda não, o pensamento ainda não começou a se expressar, mas primeiro
né? Essa luz, essa energia junto com a sensação do bem-estar, né? Foi então que a voz diferenciada de Celina ressoou clara e comovente, mais ou menos nestes termos, né? Aqui no caso, pessoal, vai começar a comunicação, né? Mas olha que interessante, foi então que a voz diferenciada de Celina ressoou clara e comovente, mais ou menos nesses termos, né? Talvez os espíritos até ouvissem o André Luiz ali, o André Luiz e o Hilário, talvez eles ouvissem até uma voz diferente mesmo. Talvez eles ouvissem até uma voz diferente, não exatamente a voz da Celina, mas os encarnados, logicamente, que eles vão ouvir a voz da Celina, né? Um ou outro médium poderia até ouvir a voz da Celina meio diferente, né? Poderia até ouvir uma outra voz. Aí depende da capacidade mediúnica de cada um, à mesa, né? Mas, logicamente, que aqueles menos aptos mediunicamente ouvirão apenas a voz da Dona Celina mesmo, né? A Eliana, eu gosto muito do estudo assim, acompanhando o texto, você orientando, muito bom. Eu também gosto, Eliana. Eu gosto do texto junto com a voz, porque acho que facilita a concentração e todo mundo acompanha melhor, né? Eu acho que fica mais didático, eu gosto também. Estamos juntos aí. Ok? Então vamos lá, vamos ver a comunicação, né? Que começou a ressoar aí. Aqui ainda tem aqui ainda tem um pedacinho ainda falando do contexto ali em que a Celina se entregava ao trabalho, né? Celina conhecia a sublimidade das forças que a envolviam e entregava-se confiante, assimilando a corrente mental que a solicitava. Olha que interessante, né? A Celina, ela conhecia, ela percebia, ela intuía, né? É a experiência do médium, né? Que começa a perceber uma elevação na vibração, né? E isso não dá para improvisar. Os espíritos inferiores, eles não improvisam essa elevação, porque eles não têm. Nesse campo não dá para disfarçar, pessoal. E aí vai uma dica para os médiuns, né? Aí vai uma dica para os médiuns. Porque se o espírito começa a dar uma comunicação, o discurso está redondinho, vamos dizer assim, o discurso está redondinho, mas a vibração está esquisita, está pesada, está diferente, cuidado, né? Cuidado, porque é bem provável que não seja um espírito elevado, de fato. Tá? Então, assim, nesse campo da elevação, nesse campo da sensação do bem-estar, da leveza, da sensação de expansão, dos bons sentimentos que gera aquela energia, isso não dá para confundir. Isso os espíritos infelizes, eles não conseguem enganar. Eles não conseguem ludibriar a pessoa nesse campo. Tá? Se o médium tiver um pouco de experiência e estiver suficientemente treinado para distinguir os bons fluidos dos fluidos mais inferiores, ele vai perceber com facilidade. Tá? Porque ou a pessoa tem luz ou não tem, pessoal, não adianta. Nesse campo não dá para enganar. Ou nós assimilamos, ou nós já somos espíritos iluminados ou não. Né? Ninguém engana nesse campo. Tá? No campo do verbal, no campo do pensamento, no campo do verbal, sim, é possível enganar. E muitas vezes eles podem fazer isso. Agora, no campo da energia, não. No campo do que a gente sente efetivamente, não. Aí não dá. Então, se você percebe que existe uma contradição entre uma coisa e outra, aí você já tem que colocar a comunicação em banho-maria, vamos dizer assim. Você já tem que, né, perceber que tem alguma coisa diferente aí. Ok?
certo? Então, vamos lá. Então a Celina conhecia a sublimidade das forças que a envolviam e entregava-se confiante, assimilando a corrente mental que a solicitava. Então estamos chegando, essa corrente mental estava chegando como que numa solicitação, como se o Espírito estivesse ali também solicitando que ela se entregasse à comunicação, né? E ela acedeu, né? E ela acedeu, ela permitiu que a comunicação se desse. A gente vê, pessoal, que a gente vê que os médiuns, no geral, eles têm mais dificuldade de dar comunicação de espíritos elevados do que de espíritos infelizes, não é? Vocês que participam em reuniões mediúnicas, que são médiuns, vocês podem dizer. Normalmente a gente vê isso nos grupos. Um número muito maior de médiuns consegue dar comunicação de espíritos necessitados. Um número muito menor de médiuns consegue dar comunicação de espíritos elevados. Não é que os que não dão não consigam dar comunicação. Não é que eles não consigam. Todos, na verdade podem dar comunicação tanto de necessitados quanto de espíritos amigos, mesmo que sejam espíritos singelos, né? Mesmo que sejam espíritos simples, espíritos assim, sem muita condição intelectual ou grande evolução, mas o espírito que está ajudando ali, que está colaborando, nós todos podemos dar comunicação desses espíritos e até de outros mais elevados. Mas o que a gente percebe é que existe uma insegurança maior dos médiuns. Aquela insegurança normal que nós já temos, né? A mediunidade, o exercício da mediunidade é permeado de uma insegurança para nós. Porque nós trabalhamos literalmente no escuro, né? A gente vai tateando o espiritual, é um trabalho mental, um trabalho de percepção, um trabalho em que a insegurança ela comparece muito frequentemente, né? Então nós temos que ir vencendo as inseguranças. No caso dos espíritos, mais elevados, aumenta a insegurança dos médiuns. E isso demonstra até uma seriedade também dos médiuns, porque eles veem de uma forma assim tão, né, tão assim superior àquele espírito tal que eles não se sentem em condição de dar comunicação, mas têm condição, só precisam vencer das barreiras, né, da insegurança, do receio, tal, do medo, né, medo de errar. Alexandre, mas e se eu falo uma coisa e, né? Então esse respeito ele é importante também, porque nós não podemos baratear também as comunicações elevadas. Às vezes a gente começa a falar besteira, você começa também a baratear muito, a vulgarizar muito as comunicações elevadas. E às vezes até passando conceitos muito equivocados, por falta de discernimento, né? Então, a gente entende isso, a gente entende essa insegurança dos médiuns, né? Só que o estudo deve facilitar isso, o trabalho da caridade deve facilitar isso, né? A elevação que a gente vai buscando vai nos fazendo sentir mais seguros no contato com os bons espíritos, né? E a gente vai tendo cada vez mais a condição de darmos também a comunicação elevada, tá? Mas esse respeito é bom, né? É bom esse respeito que a gente tem, esse cuidado, para que também a gente não barateie muito, né? E isso poderia trazer também muitos equívocos, né? Certo? E a dona Celina, uma médium segura e tal, né? Experimentada e uma pessoa elevada, né? Nos seus hábitos, né? Irradiaria a mensagem automaticamente, informou Aulus, qual acontece na psicofonia sonambúlica, porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais e as energias nervosas quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. Olha que bonito, né? Então,
Porque ela é uma médium sonambúlica, é uma médium inconsciente, né? E ela acedeu, não é porque ela é inconsciente, porque não precisa ter, né, a vontade dela de permitir, ela também decidiu permitir. Tá? A diferença da mediunidade consciente para a mediunidade inconsciente, na verdade, é a amnésia depois que tem. Né? Na mediunidade inconsciente ou sonambúlica, depois o médium, quando volta para o corpo, ele demonstra uma certa amnésia, ou seja, ele não se recorda. É lógico que o trajeto ali no sistema nervoso é meio diferente também. Tá? Existem diferenças também na mediunidade consciente e na inconsciente no trajeto no sistema nervoso. Tá? A pessoa que transmite a mensagem inconscientemente, que está fora do corpo e depois não se lembra quando volta ao corpo, ela cede mais dos recursos do corpo, do sistema nervoso para o espírito, né, do que na mediunidade consciente. Tá? Ok. E aqui no caso ela cedia, né, e o espírito, o pensamento do espírito que está distante, passou a utilizar do sistema nervoso dela como se fossem as teclas de um piano harmonioso e dócil. Né? À distância, né? Você vê que coisa interessante. O espírito nem estava presente, né? Aí começa a mensagem. Meus amigos, guardemos a paz que Jesus nos legou, a fim de que possamos servi-lo em paz. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Então vamos analisar isso aqui, né? Então, assim, em matéria de mediunidade, pessoal, como diz o Espírito aqui, não nos esqueçamos do pensamento. Nosso capítulo se chama justamente Pensamento e Mediunidade, né? Então, nessa mensagem aqui, ele já começou chamando a atenção para a importância do pensamento. Como assim, Alexandre? Por que a importância do pensamento? Depois ele explica, né? Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Tá? Onde o seu interesse estiver, onde o seu pensamento estiver, ali estará você com o séquito de companhias, não é? Com as atitudes, com as criações que nós produzimos. Nós estaremos no eixo central de onde gravitam tudo que nós criarmos com a nossa mente, tudo que nós atrairmos com a nossa mente. Né? É lógico que na reunião mediúnica, muitas entidades serão colocadas próximas a nós, não porque nós as atraímos pelos nossos defeitos, mas porque nós precisamos ajudá-las. Não quer dizer que todos que se comunicam através de nós é porque nós atraímos pelos nossos vícios, defeitos. Não, não é assim. Nós estamos ali para ajudar. E ali na Casa Espírita, na reunião mediúnica, existem centenas de irmãos necessitados em torno de nós que se aproximarão das nossas mediunidades porque nós conseguimos captá-los. Nós conseguimos percebê-los. E por isso nós somos credenciados a ajudá-lo. Né, pela própria mediunidade que temos. Vocês entendem? Agora, se nós não cuidarmos do pensamento, se nós não cuidarmos das criações mentais, nós seremos sempre médiuns no dia a dia, tendentes ao desequilíbrio, tendentes a servirmos como médiuns ao desequilíbrio, seja em casa, seja no trabalho, ou na própria casa espírita.
seremos aparelhos problemáticos. Vocês entendem qual é a questão, né? Então nós precisamos vigiar, né, Fernanda? A Fernanda colocou, Fernanda Macedo, orar e vigiar nossos pensamentos. Somos responsáveis por eles, né? Eles são nossos filhos, nossas criações. Cada pensamento é como se fosse um filho nosso. Somos responsáveis pelas nossas criações, né? Ok. A Maria Lígia colocou: os videntes podem proteger os médiuns dos invasores das esferas malignas? Não, Maria Lígia. Mesmo os médiuns que têm evidência, eles não podem proteger nem a eles mesmos se eles não cuidarem dos pensamentos, das intenções, das atitudes, entendeu? Os próprios médiuns videntes, clarividentes, clareaudientes, eles precisam, é justamente deles que nós estamos falando, né? Não só videntes, mas psicofônicos, né? Todas as psicográficos, né? Todos os médiuns, né? Inclusive os médiuns intuitivos também. Muita vigilância, né? A única coisa que vai nos proteger sempre, pessoal, é o nosso padrão vibratório. É a média da nossa vibração. Qual é a média da nossa vibração? Nós não temos um aparelho para medir qual é a nossa média, né? Nós não temos um sistema de pontuação para ver se a gente está ganhando ou está perdendo. Mas conforme os nossos bons hábitos mentais, sociais, emocionais, sexuais, os nossos bons hábitos, né? Nós, alimentares e tudo mais, né? Nós teremos um bom padrão vibratório, porque na maior parte do tempo a nossa vibração está elevada. Agora, se nós descuidamos desses hábitos todos, mentais, emocionais, né? Nossa média está muito baixa. Então nós não estaremos protegidos em lugar nenhum. Entendeu? Então a nossa única proteção verdadeira é o nosso padrão vibratório. Porque dependendo do nosso padrão vibratório, até facilita mais que os espíritos nos ajudem ou que eles tenham mais dificuldade de nos ajudarem também. Porque a gente entra numa frequência que a gente acaba sintonizando muito mais com os espíritos infelizes do que com o espírito protetor. Aí é difícil até ele sugerir alguma coisa para a gente que a gente não ouve, a gente como que bloqueia, né? Então a nossa grande proteção, a nossa grande garantia é a boa manutenção do nosso padrão vibratório. Essa é a grande proteção que os médiuns têm no trabalho, em casa, no centro, em qualquer lugar, né? Ok. A Tânia colocou, né? Dar passividade a sofredores é a oportunidade de ajudá-los. Exatamente, né? É uma das maiores caridades que existe. Porque é como você encontrar. De repente você está andando na rua, você encontra. Eu estou fazendo uma comparação, tá? Não quer dizer que é isso, mas é como se você estivesse andando na rua e você encontra uma pessoa que está caída, machucada, acidentada, ou com câncer, ou com hanseníase, ou com alguma coisa, e você pode ajudar. É mais ou menos assim, né? Nós topamos com espíritos que estão nessa condição. Ou de grande sofrimento, porque chegou a morrer por causa daquele sofrimento, daquela doença, ou uma grande rebeldia pelo que ele sofreu também, a revolta que ele está vivendo. Então é uma grande caridade, porque se trata de um ser humano. E o que a gente faz quando a gente se depara com alguém nessa condição aqui na Terra? A gente tenta ajudar, não é? Então nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como diz Paulo de Tarso, né? Nós estamos rodeados por uma nuvem de espíritos sofredores ainda, né? Em grande quantidade, né? A Cidinha colocou: manter sempre o equilíbrio, os pensamentos positivos é necessário para termos um padrão vibratório ótimo. Exatamente, muito bom. É isso mesmo. É isso mesmo. Bons atos, bons pensamentos, né? Ok. Certo.
Então vamos lá, vamos continuar, né? Para a gente aprender a vigiar os pensamentos, nós temos que aprender a meditar, a nos auto-observar, né? Observar o campo mental. Porque a gente começa a perceber quais pensamentos estão nos acorrendo, né? Estão chegando, se insinuando na nossa mente, né? Então, aqui continuando, né? Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física, né? A gente já leu isso aqui, mas a gente não comentou, né? Então, nós vamos viver no eixo das nossas próprias criações. Então, nós seremos acompanhados pelas nossas próprias criações onde estivermos. Por quê? Porque aquilo que eu penso fica gravitando em torno de mim. Eu fico projetando no meu campo vibratório. Se aquilo está produzindo tormento, se eu tô cultivando ideias atormentadas, afligentes, e aquilo fica gravitando, pesando, gerando dor de cabeça, peso e tal, eu vou daqui, vou para lá, eu levo minha vibração junto. Eu mudo de cidade, levo minha vibração junto. Né? Então, eu vou estar gravitando sempre no eixo das minhas criações. Aí eu preciso mudar as minhas criações mentais. Né? Ok? Então vamos continuando aqui. A mensagem foi uma verdadeira aula. Eis alguns trechos. A lei divina é o bem de todos. Colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Opor-lhe entraves, a pretexto de acalentar caprichos perniciosos, é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Olha que importante isso, né? A lei divina é o bem de todos. A lei divina é o bem de todos. Sempre que a gente estiver trabalhando efetivamente pelo bem de todos, né, dentro das nossas possibilidades, mas a gente está fazendo o possível pelo bem de todos, saindo da concha do nosso individualismo e começando a olhar ao nosso redor, as necessidades das pessoas ao nosso redor, nós estaremos indo no caminho certo. Né? Sempre que a gente estiver pensando que esse pensamento coletivo, e não apenas nos meus caprichos pessoais, não apenas nos meus desejos individuais, egoísticos, mas eu estiver saindo do meu egocentrismo e olhando para o campo largo das necessidades ao meu redor, eu estarei no caminho certo. Eu vou enxergar a necessidade e a oportunidade de trabalho, né? Por isso que ele fala, colaborar na execução de seus propósitos, dos propósitos divinos, né? Sábios, os propósitos sábios, é iluminar a mente e clarear a vida. Quer dizer, se você está se alinhando, assim como Jesus se alinhou, eu estou no Pai e o Pai está em mim, ou seja, nós estamos alinhados. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Né? Quer dizer, o meu desejo, a minha vontade, ele está alinhada com os propósitos divinos. Nós estamos bem alinhados. Quando a gente se alinha dessa forma aos propósitos divinos, pessoal, nós estamos no caminho certo. Né? Então isso é acompanhado de atitude amorosa, de atitude compreensiva, paciente, decisiva no bem, determinante no bem, né? Aquele que continua, que persevera no bem apesar das dificuldades, né? Então é porque nós estamos alinhados aos propósitos divinos, né? E isso faz com que a gente ilumine a nossa mente e clareie a vida. Então a gente gera luz em nós próprios, a gente ilumina a nossa mente, clareia os nossos passos. Agora, por outro lado, opor-lhe entraves. Opor-lhe entraves, quer dizer, quando você começa a trabalhar para criar dificuldades para os propósitos divinos na nossa vida, ou na vida da nossa coletividade.
Ou seja, a gente sai da turma da solução e começa a entrar na turma do problema, vamos dizer assim. Porque sempre tem a turma do problema e a turma da solução, né? De que lado que nós queremos estar? Do lado da turma do problema ou da solução? Estar alinhado aos propósitos divinos é partirmos para o lado da turma da solução. Daqueles que se propõem a ajudar, daqueles que se propõem a se melhorar, né? A se iluminar e a iluminar os outros também, ajudar nesse processo, né? Agora, se a gente começa a criar entraves, olha aqui, ó, opor-lhe entraves, a pretexto de acalentar caprichos perniciosos. Caprichos nossos, né? Frutos do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, né? Frutos da nossa imaturidade, frutos das nossas inseguranças, medos patológicos que a gente traz, e a gente começa a colocar entraves para o cumprimento dos propósitos divinos, na nossa vida e na vida dos outros. Às vezes não quer deixar o familiar sair de casa para ir na reunião mediúnica, porque não, quem que vai colocar a mesa para mim no jantar? Então, né? E a pessoa quer ir ajudar lá na reunião mediúnica, é médium, está precisando, e o marido não abre exceção, que toda noite tem que colocar a mesa para. Tem que esquentar, o cidadão não consegue nem aprender a esquentar um prato de comida no micro-ondas, tem que ser a mulher para colocar. Estou citando uma situação, né? Mas quantas existem em que às vezes a pessoa, por bagatelas, começa a se colocar contra os projetos de amor, de caridade, de auxílio, né? De auxílio ao próximo. Às vezes porque precisa que alguém esquente o seu prato de comida da janta, pô. Aí é a hora que a gente tem que olhar para a gente e a gente também dá os pulos, né? A gente precisa se movimentar, aprender a fazer as coisas, aprender a colaborar, cada qual com o que tem dentro de si, né? Às vezes o marido não quer levar a pessoa no centro, né? Não quer levar, nem dar carona, não quer. Aí a pessoa fica com dificuldade para arranjar carona para ir para o centro, porque o marido nem para dar carona não quer. Então, eu falo essas situações porque são essas situações que ficam ocorrendo. A gente vê os grupos, a dificuldade das pessoas, quando alguém começa a se colocar como entrave. Né? Alguém começa a se colocar como entrave. Né? Sem perceber, a pessoa vai se tornando um entrave para que o outro cresça, para que o outro ajude. Né? E às vezes a pessoa tem mediunidade e se não for a reunião mediúnica, a pessoa fica lá em casa passando mal, fica somatizando. Vocês entendem? Então nós precisamos sair, como ela diz aqui, ó, né? Opor-lhe entraves a pretexto de acalentar caprichos perniciosos. Né? Então, enquanto a gente fica valorizando os caprichos perniciosos, a gente fica colocando entraves na obra divina. Porque os caprichos, eles não foram feitos para a gente ficar acalentando nem em nós, nem nos outros. Né? Os caprichos, eles precisam ser superados. Né? Até porque ele complementa aqui, ó, porque obscurece o raciocínio e coagula a sombra ao redor de nós mesmos. Né? Quantos acabam caindo numa manipulação através da chantagem emocional, né? Porque acha que a pessoa está indo, o marido, ou a esposa, ou o filho, está indo demais no centro, né? Aí começa a fazer chantagem emocional. Então a gente tem que começar a ter mais maturidade, né? Nós precisamos ter mais maturidade para buscarmos aquilo que nós precisamos buscar, né? Por quê? Porque quem vai depois ficar sentindo as dores da presença espiritual que nós estamos sentindo é a gente que vai sentir, não é o outro. Então, às vezes, o outro não quer que eu vá no centro, o outro não quer que eu vá na reunião mediúnica, o outro não quer isso, não quer aquilo. Só que quem fica sentindo depois as presenças em casa sou eu, é o médium, não é? Então, nós temos que nos compenetrar, né, da necessidade do trabalho, né, pessoal? Então, a gente sabe das dificuldades que vocês têm, né? Eu estou falando isso porque, vixe, Maria,
Quantas coisas a gente já viu, né? Quantas dificuldades as pessoas acabam tendo, né? Aí continua o Espírito aqui falando, né? É indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Estão vendo, pessoal? É indispensável ajuizar quanto à direção dos nossos próprios passos. Quer dizer, para que lado nós estamos indo? Porque senão a gente cai no nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento depois. Puxa vida, eu podia ter trabalhado, eu podia ter mudado os meus hábitos, eu podia ter mudado o dia do meu futebol, o dia do meu não sei o quê, podia ter aberto mão de certas coisas para servir mais, para estudar mais, para melhorar mais, para socorrer mais. E eu não soube abrir mão dos meus caprichos, eu não soube abrir mão daquilo que na verdade só me distrai dos objetivos essenciais da vida. Né? Aquilo fica me distraindo, fica me puxando para baixo, né? Fica criando dificuldade, atrasando a minha marcha. E eu não consigo me desvincular, né, desses caprichos que eu mantenho que ficam dificultando a minha marcha. E aí eu vivo em pleno nevoeiro de perturbação. Né? Perturbação do álcool, perturbação das doenças, perturbação das influências. Porque eu não consigo abrir mão dos meus caprichos para buscar o remédio, a solução que eu preciso. Né? Aí vem a perturbação e o arrependimento depois, né? Porque eu não fiz aquilo que eu precisava fazer. Aí ele fala aqui, ó, não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Tá vendo? Não vale a gente estar aqui encarnado ou estar no plano espiritual, simplesmente. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior com acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Estão vendo que importante isso aqui? Quer dizer, não vale você estar encarnado ou estar desencarnado, tanto faz você estar aqui ou estar lá. É uma oportunidade abençoada essa que estamos tendo? É, maravilhosa. Né? Todos estamos aqui, graças a Deus estamos tendo essa oportunidade. Mas para não perdermos a oportunidade, perdermos a oportunidade, vamos mudar as atitudes, vamos mudar as prioridades. É isso que ele está dizendo, não vale a pena você encarnar ou desencarnar, você está aqui ou está lá e continua distraído, continua alheio aos deveres, continua ainda irresponsável, né, quanto a si mesmo, quanto aos próprios passos que nós estamos dando, né? Então é indispensável ajuizar quanto à direção dos próprios passos, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual, né? O que vale mesmo é renovação interior, com acréscimo de visão, quer dizer, cada vez eu enxergo mais profundamente, cada vez eu tenho a visão ampliada pelo conhecimento, pela experiência, pela reflexão, pela meditação, né? Com a verdadeira noção da eternidade. A gente precisa começar a analisar o que a gente faz, ou o que a gente deixa de fazer, sob a ótica da eternidade. Isso que eu estou fazendo, isso aqui está me tirando um monte de tempo, está me roubando um monte de energia, está me roubando... Isso aqui vai acrescentar a título de eternidade? Isso aqui vai me fazer melhor? Ou só está me fazendo, está drenando a minha energia, desgastando o meu corpo, desgastando o meu... fazendo perder tempo e não acrescenta nada para o espírito eterno? Quer saber? Eu vou parar com isso aqui então. Isso aqui não está me agregando nada. Né? Eu gosto, mas tem outras coisas que eu gosto também, que podem ser muito boas e podem agregar para o espírito eterno, né? Ok. A Eliandra colocou, né? A falta de compreensão do cônjuge é absurda, temos que nos impor mediante isso, porque a consequência
negativa é intensa a todos, né? E às vezes até o próprio cônjuge, né? Porque eu já vi muitas vezes a pessoa, a mulher vai para a reunião e tal, e atende espíritos ligados ao cônjuge. Né? Quer dizer, vai socorrer o próprio cônjuge que está em reunião mediúnica. Né? E muitas vezes o cônjuge está doente e precisa de ajuda, e é justamente lá que vai socorrer. Quantas vezes eu já vi o centro socorrer aquele que criou um monte de problema para a mulher frequentar, o centro que acabou ajudando o marido e tal. Né? Já vi muitas vezes isso. Né? Alguns até depois acabam agradecidos, acabam até participando também, acabam até se tornando pessoas bastante amigáveis, tal. Outros não aprendem nem com a dificuldade, né? Ok. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvairadas ou denegrida de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes, que a encadeiam a torvelinhos infernais. A obsessão é o sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Estão vendo? Então, se a gente não melhora a nossa consciência, mudando os propósitos para que sejam propósitos iluminados, né? A gente se revestir de sentimentos de paz, pelo dever bem cumprido, mudando o rumo das ambições, né? Ao invés de ambições desvairadas, ambições ou desejos de conquistas iluminados, né? Então, se a gente não faz essa mudança de metas, de objetivos, né, de prioridades, nós acabamos envoltos nas obsessões, pessoal. Não tem por onde. Né? Não tem por onde. Se nós não limparmos o vaso, se nós não corrigirmos os desejos, os propósitos, os impulsos, nós acabamos nas malhas da obsessão. Nós acabamos nas malhas das doenças, dos desequilíbrios da alma, das aflições, das angústias, da consciência pesada. Não tem por onde. Né? Isso aqui é a geratriz dos desequilíbrios psicológicos e psiquiátricos. Entendeu? Se você não altera os seus propósitos, as suas prioridades, as suas metas, suas buscas, seus lazeres, seus trabalhos, se você não alterar moralmente, né, para melhor, buscando algo mais elevado, né, o resultado final é a vampirização, é a obsessão, né, é o vazio existencial, a perda do sentido existencial. Tá? Ok. Então, assim, é por isso que Jesus falou, né? Quando a parábola do diamante lá, a pessoa que acha um diamante, ela vende tudo para adquirir aquele diamante. Uma metáfora, né? Quando a gente encontra algo elevado, quando a gente encontra algo que pode nos ajudar na nossa caminhada, como a busca espiritual, né? A mediunidade, a caridade e tal, nós temos que concentrar as nossas energias. É lógico que vamos cuidar da família, vamos cuidar até melhor da família, porque a gente vai estar melhor. Né? Nós vamos cuidar do lazer também, que a gente precisa, do descanso. Só que aí a gente realmente vai descansar, porque a gente fica bem, ajuda os outros, fica bem, se refaz e se refaz espiritualmente e vai descansar também. Quando for descansar, vai descansar melhor. Né? O duro é o pessoal que não quer trabalhar, não quer ajudar, não quer trabalhar com a mediunidade, não quer servir, quer ficar descansando. Quando vai descansar, não consegue. Porque aí fica ouvindo os espíritos e fica aquela tumultueira na cabeça, né? Não sei se vocês já ouviram isso, mas aí fica, a pessoa tenta dormir, não consegue dormir. Melhor seria estar indo no centro, estar ajudando, estar trabalhando com a mediunidade, aí quando vai dormir, realmente consegue dormir. Quando vai descansar, realmente consegue descansar. Quando vai numa festa, realmente consegue aproveitar numa festa, né? Para encontrar os amigos, para comer alguma coisinha gostosa, né? Mas quando a pessoa se recusa a amar,
se recusa a ajudar, se recusa a se desenvolver, depois ela não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque ela fica lá só presa aos conflitos, presa às perturbações, né? Isso é o que a gente vê muito acontecer, né? Tá um barulhinho aqui meio chato. Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Imaginar é criar. Entendeu? Então, qual que é o resultado final? Se você persiste nas esferas mais baixas da experiência humana, aí você vai se alinhar com aqueles que estão nas linhas mais baixas, naqueles que estão na animalidade, né? E vão ser atraídos pelos nossos impulsos inferiores, vão absorver as nossas substâncias mentais que nós emitimos, e eles também vão projetar sobre nós as energias patológicas deles, as energias atormentadoras deles. Entendeu? Aí vira aquele conúbio em que se baseia a obsessão. Ou seja, eu emito propósitos inferiores, desejos inferiores, buscas inferiores, me sintonizo com eles e aí eles passam a projetar sobre nós também mais propósitos infelizes, mais doença e assim por diante, né? Estão vendo, pessoal? Vale a pena a gente trabalhar, vale a pena a gente ajudar, vale a pena a gente servir, vale a pena a gente amar. É o segredo, se há um segredo, não é um segredo nenhum, né? Mas é o caminho da saúde, é o caminho do equilíbrio. Não quer dizer que a gente não vai ter problemas. Os médiuns têm problemas, todos nós temos problemas, né? Mas a gente vai aprendendo a administrar os nossos problemas de uma forma mais saudável, né? Essa é a diferença, tá? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui que já estamos na hora. Eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Hoje está dando para ver melhor aqui os comentários, né? E agradeço muito aí vocês na participação, tá? E estamos juntos, né, pessoal? Devagarzinho a gente vai analisando tudo isso, a gente vai aprendendo com o André Luiz, ele foi aprendendo e nós vamos aprendendo junto, né? E nós vamos aplicando nos grupos, cada um de vocês aí segue os seus grupos, né, na Casa Espírita, suas reuniões mediúnicas. Se não participa, participe, se vincule a algum grupo, busque na sua Casa Espírita, tá? Coloque a sua mediunidade, sua sensibilidade, mas eu não tenho mediunidade, mas queira participar mesmo sem mediunidade. A reunião mediúnica não é só para quem é médium. No grupo mediúnico tem espaço para todas as pessoas que queiram ajudar, que queiram amar, que queiram irradiar amor, tá? Então é importante, né? Rosildo, um abraço. Eliana, Leila, Inaja, Fernanda, Magali, Rita, todos um abração, tá? Vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo novamente a Jesus, nosso Mestre, pela grata oportunidade que todos estamos tendo, já aprendemos, para que possamos melhorar. Abençoa todos os irmãos que estão conosco, abençoa a nossa noite para que ela seja produtiva espiritualmente e de descanso profundo materialmente. Que a tua luz nos ilumine hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Ok, pessoal, brigadão, um abraço, fiquem com Deus e até quinta-feira, né? Se Deus quiser, estaremos juntos aí. Um abração.